A Segunda Guerra Mundial foi iniciada em 1º de setembro de 1939. Foi a maior catástrofe realizada pelo homem ao longo da sua história. Cá a retaguarda do inimigo, suas cidades, suas mulheres e suas indústrias, crianças e velhos passou a fazer parte daquilo que os estrategistas eufemisticamente classificavam como guerra psicológica ou guerra de desgaste. Naturalmente que a evolução da aviação e das armas autopropulsadas permitiu-lhes que a antiga separação entre linha de frente e retaguarda fosse suprimida. Liga das Nações, órgão instituído para manter a paz entre as nações, não conseguiu cumprir o seu papel e esfacelou mediante a corrida militarista preparada pelas nações inconformadas pela hegemonia política e militar exercidas pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Possui uma única razão. Essa guerra foi consequência do exacerbado desenvolvimento industrial das nações europeias. De certa forma, levando em consideração suas especificidades, a Segunda Guerra parecia uma continuidade dos problemas da Primeira Guerra. Desta forma, a Segunda Guerra é considerada como uma verdadeira guerra mundial, sendo uma consequência de um conjunto de continuidades e questões mal resolvidas pelos tratados de paz estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial. Os confrontos foram divididos entre duas grandes coalizões militares, os aliados, liderados por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, e o eixo, composto pela Itália, Alemanha e Japão. Hostilidades começaram na Europa no 1º de setembro de 1939, quando divisões nazistas entraram no território polonês. No dia 3, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Utilizando uma estratégia conhecida como Guerra Relâmpago, os alemães tiveram dificuldade em vencer os poloneses, e que em 2 semanas dominaram todo o território. Em seguida, os nazistas caminharam em direção à França, e foi dominada rapidamente. Nesse tempo, o poder alemão tiveram em sua posse a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e a Noruega. Grande parte da França ficou sob domínio alemão. Durante o conflito, uma parcela da população resistiu ao nazista, principalmente os membros do Partido Comunista Francês, que ficou conhecido como Resistência Francesa. A aviação alemã começou bombardeando os ingleses e causando sérios prejuízos materiais e humanos. A Força Aérea Britânica, RAF, no entanto, conseguiu enfrentar os aviões nazistas e impediu que o território inglês fosse tomado. A Guerra Mundial, 1941 a 1945, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos e com a consolidificação do eixo Roma, Berlim, Tóquio, as duas guerras realizadas fundiram-se em um só conflito de caráter realmente mundial. Em 1942, os países do eixo conseguiram vitórias expressivas. Lembre-se que eles já vinham se organizando há muito tempo para este conflito, enquanto Estados Unidos e a União Soviética ainda teriam que dispor de tempo para se preparar adequadamente. Na União Soviética, a invasão alemã causou um prejuízo violento. Tropas nazistas chegaram próximo a Moscou. Em 1943, a sorte do eixo começou a mudar. Os Estados Unidos conseguiram as primeiras vitórias contra o Japão, enquanto a União Soviética conseguia deter o avanço alemão em Stalingrado. A partir daí, o exército soviético passou a esmagar os nazistas, empurrando-os de volta para a Alemanha. Em 1944, apesar de toda a violência dos combates, já estava claro que o eixo chegava ao seu limite de resistência e que teria cada vez mais dificuldades para continuar no conflito. Ainda mais que, em junho desse mesmo ano, os norte-americanos e os ingleses desembarcaram na França e a Alemanha teve que dividir suas tropas em duas frentes. Essa invasão foi considerada o dia D, isto é, o dia decisivo de guerra. De fato, trata-se mais de um mito do que uma verdade histórica, pois a Alemanha sofreu suas grandes derrotas no lado oriental, ou seja, o maior responsável pela vitória sobre o nazismo. Brasileiro enviou um grupo de soldados para lutar na Itália contra os fascistas. Era a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que apesar de pequena, teve sua colaboração na vitória dos aliados.
Em 1942, o Brasil declarou guerra à Itália e à Alemanha, tendo a decisão de enviar tropas em 1944. Além de atender um pedido dos Estados Unidos, foi por causa de torpedeamento dos navios brasileiros, supostamente feito por submarinos alemães. Em 1945, finalmente a guerra acabou com a derrota do eixo. Já um ano antes, a Itália se retirara do conflito. Mussolini fora preso, mas os alemães conseguiram libertá-lo. Ele tentou reerguer seu governo, só que em 1945 foi preso e fuzilado. Em abril, a ocupação de Berlim levou Hitler e alguns de seus auxiliares a suicidar. Em maio de 1945, a Alemanha estava ocupada e invadida pelos soviéticos e norte-americanos. Restava o Japão, cujo governo continuava a estimular uma resistência que causava baixas significativas às tropas norte-americanas. A resistência japonesa e a não aceitação de uma rendição incondicional e o temor por parte dos norte-americanos de uma possível participação dos soviéticos na derrota final do Japão fez com que o governo Truman apressasse o desfecho da guerra. Nesse contexto, explica-se o lançamento de 2 bombas atômicas, 6 e 9 de agosto, respectivamente, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Seguiu-se a rendição incondicional do Japão. O armistício foi assinado e terminava a guerra com um saldo terrível de cerca de 50 milhões de mortes. Durante a Guerra Fria, as superpotências começaram a se dividir entre países capitalistas e países socialistas, gerando a Guerra Fria. De doenças provocadas pela radiação nuclear daquelas bombas. O fim da guerra. Uma nova frente de combate contra os alemães foi cuidadosamente planejada pelos aliados. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normândia, França, e iniciaram um intenso ataque contra as tropas alemãs. Esse dia ficou conhecido como Dia D, Dia da Decisão, que na terminologia militar passou a significar a data escolhida para a realização de uma operação importante. No Extremo Oriente, a guerra prosseguiu por mais 4 meses, até a rendição japonesa em 2 de setembro de 1945. As Forças Armadas dos Estados Unidos, que desde o ataque a Pearl Harbor em 1941, vinha combatendo os japoneses, deferiram o golpe definitivo em agosto de 1945. Numa demonstração do seu poderio militar ao mundo, explodiram 2 bombas atômicas em território japonês, a primeira em Hiroshima, 6 de agosto, e a segunda em Nagasaki, 9 de agosto. Nas 2 cidades morreram instantaneamente cerca de 160 mil pessoas. Tempos depois, outros milhares de pessoas viriam a morrer em consequência de doenças provocadas pela radiação nuclear daquelas bombas. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hill, 'cause with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. Lost in a bathroom stall, a southern girl with a skylit draw. I wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds
birds that share this lonely view, and with the birds that share this lonely view, and with the birds that share this lonely view. Close your eyes and I'll kiss you.